Olá, eu sou Juca Kfouri e vou conversar hoje com o professor Carlos Weinert. Quem é o professor Carlos Weinert? Eu sou professor titular do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E venho trabalhando há alguns anos sobre os modelos de desenvolvimento urbano, as formas de organização da cidade e os conflitos que envolvem essas formas de organização da cidade e as políticas, intervenções urbanas. E alguns anos atrás comecei a me dedicar aos chamados grandes projetos urbanos. E nesse estudo que nós fizemos, grandes projetos urbanos, o que se aprende com a experiência brasileira, pegamos várias cidades. São Paulo, pegamos aqui o projeto das Águas Espraiadas, pegamos Salvador, o projeto Pelourinho, pegamos vários projetos em várias cidades brasileiras, e no Rio de Janeiro, isso era 2005, resolvemos estudar o Pan-Americano. Ainda não estava no Pan-Americano, era antes, mas resolvemos estudar o PAN como um grande projeto urbano. E descobrimos muitas coisas que nos surpreenderam muito sobre esse mundo do mega evento esportivo. E a partir daí começamos a desenvolver uma série de estudos sobre mega eventos esportivos, inclusive a experiência internacional. E se não quando, somos surpreendidos, não surpreendidos, né, porque o Rio já havia apresentado 2 vezes a sua candidatura, quando a candidatura do Rio para sediar os Jogos Olímpicos é vitoriosa, e também quando se confirma a realização da Copa do Mundo 2014. Então nós já tínhamos um certo, digamos, acúmulo de conhecimento e continuamos desenvolvendo pesquisas nessa linha. Isso tem me levado hoje a acompanhar de maneira muito cuidadosa, estrita, os processos de implantação dos grandes projetos esportivos, dos seus projetos, né? No ano passado realizamos um primeiro encontro internacional, foi o primeiro no mundo, um primeiro encontro internacional Cidade Mega Eventos. Nós tivemos colegas pesquisadores da África do Sul, da Inglaterra, do Canadá, de vários países, né, que também estudaram os seus mega eventos, e com isso temos conseguido acumular um certo conhecimento que agora estamos tentando também socializar, levar para a sociedade, tornar público esse conhecimento e ver se através desse processo de socialização do conhecimento produzido e do conhecimento acumulado, não só por nós, mas por outros grupos de pesquisa no mundo inteiro, nós conseguimos fazer com que os impactos e os efeitos desses processos nas nossas cidades seja menos dramático. Não é novidade a dramaticidade desses impactos. Isso tem se identificado em todas as grandes cidades, algumas vezes mais, outras vezes menos, algumas vezes de maneira mais dramática. Isso depende das circunstâncias, da história da cidade, das circunstâncias dos jogos, né? Aqui nos falam sempre de Barcelona como um modelo maravilhoso, como se nós fizéssemos implantar Barcelona aqui, né? Tinha aquela música do Caetano, o Haiti é aqui. Lá no Rio de Janeiro os prefeitos adoram dizer Barcelona é aqui. Não é, o Rio não é Barcelona, o Brasil não entrou na Comunidade Europeia no início dos anos 90, não recebeu bilhões e bilhões de recursos da Comunidade Europeia para fazer a integração, e mesmo o caso de Barcelona passa a ser reavaliado agora a partir da crise que se instaura na Europa, onde você tem 40% de desemprego em cidades espanholas. E nem Barcelona tinha, quando fez os Jogos Olímpicos, o número de excluídos que tem o Rio de Janeiro, eu suponho. A realidade, há 2 dimensões. Quer dizer, primeiro, a realidade catalã não é a nossa realidade, e o que se passou na Catalunha, em Barcelona, não é o que se relata aqui. Mesmo no interior da Universidade Catalã e de movimentos sociais catalães, há muitas críticas ao processo, e mesmo alguns dos intelectuais que estiveram envolvidos, socialistas, porque isso foi feito no Partido Socialista pouco depois do processo de transição democrático na Espanha, onde a Catalunha havia conquistado uma enorme autonomia política também no processo de renegociação da transição democrática espanhola. Quer dizer, há que considerar que hoje há uma avaliação de que as desigualdades na cidade de Barcelona aumentaram, são maiores do que eram antes. Quer dizer, Barcelona se transformou num produto de luxo e houve processos de exclusão no interior de Barcelona. Evidentemente não tem minimamente a dimensão do que acontece aqui. Como o que aconteceu em Montreal também não tem a mínima comparação com isso. Mas Montreal até poucos anos atrás estava pagando uma dívida homérica.
não pode falar homérica, porque Homero pode relembrar o Olimpo, e o Olimpo é uma palavra que não pode ser usada a partir de agora se a Lei Geral da Copa for aprovada. Então, eu retiro essa palavra, sim, peço que ela não apareça, sim, porque sim, eu posso ser multado, exatamente, e ter uma pena de até 3 meses de prisão. Até 3 meses de prisão, e é irrecorrível, não tem recurso. Para que fique bem claro para o fã do esporte, eu tive o privilégio de, coisa de 45 dias, 2 meses atrás, participar de um debate aqui na USP da Zona Leste, em que o professor Carlos Weiner fez uma apresentação sobre como ele e seu grupo de estudos estão vendo esses 2 mega eventos que nós vamos ter no Brasil. A Copa do Mundo, em primeiro lugar, em 2014, não é? E depois os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. E o professor Carlos Weiner defende uma tese que é aparentemente assustadora e que eu vou querer que ele desenvolva. A de que nós vivemos neste momento, sob uma legislação de exceção. Coisa que a gente tem arrepio só de pensar. Claro que nós não vivemos sob uma ditadura, ao contrário. Vivemos um regime plenamente democrático no Brasil. Mas não é forçar, não é radicalizar, dizer que essa legislação, alguma que já está implantada, outra que está em via de ser implantada, é uma legislação de exceção, professor? Bom, deixa eu qualificar melhor, claro, o que eu estou dizendo. Claro. Eu tenho usado a expressão que vivemos numa cidade de exceção. Uma cidade de exceção. Essa cidade de exceção não nasce com um mega evento. Tá. Eu diria que essa cidade, a constituição de um novo regime urbano, regime de governo urbano, ao qual eu venho chamando de cidade de exceção, se exacerba, se agudiza nas conjunturas de mega eventos esportivos. Mas o seu fundamento não é o mega evento esportivo. O mega evento esportivo é assim, por exemplo, um momento onde isso fica mais claro, mais evidente a dimensão e a natureza desse novo regime de governo urbano. Que novo regime de governo urbano é esse e por que eu venho chamando ele de cidade de exceção? O fundamento dele, ele nasce, num certo sentido, na metade dos anos 80, quando se faz uma crítica dura ao tradicional planejamento urbano que nasceu no pós-guerra, que nós chamamos de planejamento moderno, modernista, que dá origem a cidades como Brasília e que foi levado, no caso brasileiro, ao seu ápice sob a ditadura militar. Tá. Esse planejamento, ele é autoritário, tecnocrático, baseado na ideia de que os técnicos e planejadores detêm um poder extraordinário, e ele tem como peça primeira o chamado plano diretor. O plano diretor, que inclusive foi consagrado na Constituição de 1988, ele é uma determinação normativa de como a cidade deve se organizar. Ele está baseado na ideia que teve vigência no pós-guerra no conjunto dos países capitalistas, de que o Estado planejador e interventor era necessário para eliminar os problemas gerados pelo livre funcionamento do mercado. Ora, no caso brasileiro, a crítica à ditadura militar vai exigir, de vários sentidos, que se democratize esse processo, que ele não seja tão autoritário, concentrado, tecnocrático, que ele não seja tão centralizado. Mas no mundo inteiro, o planejamento centralista, tecnocrático, autoritário, como eu chamo, também vai sentar no banco dos réus, associado inclusive à crise dos países do socialismo real, cuja crise generalizada e definitiva leva a uma grande suspeição sobre o lugar e o papel do Estado na vida social. O que faz também que nos países ocidentais, capitalistas, desenvolvidos, sobretudo com a subida de Reagan nos Estados Unidos e Thatcher na Inglaterra, digamos, o que veio a se chamar da ofensiva neoliberal, do pensamento liberal, vai colocar também a intervenção do Estado, que havia sido consagrada no chamado pensamento keynesiano e na ideia do Estado do bem-estar social, do pós-guerra, vai colocar esse Estado no banco dos réus. Não apenas o Estado socialista, mas o Estado planejador e interventor, baseado no suposto de que esse Estado gera ineficiências, que ele não é um bom gestor e que a sua intervenção, ao invés de ajudar, atrapalha. E de que o resultado da sua ação, ao invés de melhorar as condições de vida, de aumentar a igualdade, como muitas vezes ele pretendia, acaba gerando mais desigualdade.
e que o melhor mesmo é deixar o livre funcionamento do mercado, porque o mercado vai gerar eficiências, as empresas privadas são eficientes e o funcionamento do mercado é melhor do que qualquer intervenção de Estado, mesmo quando ele tem problemas. Isso daí se chama de pensamento neoliberal, ele está baseado no conceito de que o mercado capitalista é a forma mais perfeita de organização social. E, evidentemente, então, o Estado planejador também na cidade vai cair no banco dos réus. Então, o plano diretor passa a ser atacado como algo normativo, regulador, que pretende impor ao livre funcionamento do mercado vontades vindas de uma vontade do Estado que acabam atrapalhando. A cidade deve ser repensada, assim como houve o famoso consenso de Washington, que definiu, digamos assim, os princípios básicos do que seria o projeto neoliberal. Liberalização da economia, redução da intervenção do Estado, fim das barreiras alfandegárias que geram um processo de globalização e de liberalização que aconteceram também no Brasil nos anos 90, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 90, mas no resto da América Latina já desde a segunda metade dos anos 80. No Brasil, o processo de transição democrática acabou atrasando, digamos assim, a entrada com força do projeto neoliberal na sociedade brasileira, que acontece a partir da metade dos anos 90 e que vai levar uma série de emendas, inclusive, na nossa Constituição, adequando ela a novas concepções vigentes no pensamento dominante das elites brasileiras. Eu vou fazer um primeiro intervalo e a gente já volta com essa conversa que é absolutamente apaixonante. Até já. Converso com o professor Carlos Wagner. Falamos sobre mega eventos esportivos e seus efeitos nas cidades. Professor Carlos Wagner, um professor, como você bem sabe, está nos dando uma verdadeira aula para a gente compreender melhor do que se tratam esses grandes eventos nas nossas cidades. Por favor. Uma palavra. Bom, então, retomando um pouco, quer dizer, esse processo de reconfiguração da forma através do qual o Estado vai se relacionar com a sociedade tem, evidentemente, rebatimento sobre a forma como o Estado vai se relacionar com a cidade. Há uma espécie de um novo consenso urbano, se a gente pode dizer assim, um ajuste urbano, que vai pensar a cidade como tendo que se libertar das normas, regras, diretrizes que estão embutidas no pensamento planejador e configuradas no plano diretor, né, e que a cidade deve passar a ser pensada, então, como uma empresa que está no mercado mundial concorrendo com outras empresas. O Rio concorre com São Paulo, compete com São Paulo, São Paulo compete com Buenos Aires, e compete pelo quê? O que essas cidades estão competindo pelo quê? Por atrair capitais, atrair turistas, atrair eventos. Então elas vão, em vez da cidade ser pensada como um espaço dos seus citadinos, dos seus cidadãos, que ali vivem, gozam, trabalham, vivem, sofrem, a cidade é pensada como uma empresa em disputa com outras empresas, no mercado mundial de empresas, a busca de localizações. O que essa cidade vende? Ela se vende.
Para quem? Para os comparadores potenciais. Quem são? As grandes empresas, os capitais que se localizam, se deslocam pelo mundo, turistas e eventos. Nessa guerra de cidades é necessário que elas se comportem como verdadeiras empresas, né? Há um congresso do banco, organizado pelo Banco Mundial, que ao final dizia: os empresários devem dirigir a cidade. Claro, se a cidade é uma empresa, Evidente. se ela é um negócio, quem que deve dirigir a cidade? Quem entende de negócios, empresários. E para isso é necessário o quê? Que essas regras, normas, diretrizes que estavam presentes no plano desapareçam para que... Em nome da eficiência. Em nome da eficiência. A cidade deve ser eficiente, ela tem que aproveitar, os empresários gostam de chamar, as janelas de oportunidades. Então, aqui só pode construir 5 andares. Bom, mas a empresa tal quer fazer um prédio, um grande centro aqui de 35. Quer dizer, por que só pode construir 5 andares? Flexibiliza-se a legislação. A flexibilidade passa a ser a palavra-chave. Tá. Flexibilidade é a pedra de toque do novo modelo que se opõe ao modelo anterior. Eu não estou aqui defendendo o modelo anterior, Sim, tá que muito gerou claro. também cidades injustas, desiguais. Eu estou tentando transmitir a ideia de que muda na maneira de pensar a cidade e, portanto, na maneira de organizar a intervenção do Estado. Porque não se trata de suspender a intervenção do Estado, se trata de redefini-la. Tá. Durante muito tempo, críticos do Estado neoliberal diziam: o Estado agora não intervém mais. Não, isso é o que eles dizem, não é o que eles fazem. Nós temos um Estado poderosamente interventor. Não é à toa que a Margaret Thatcher era chamada de Dama de Ferro. Dama de ferro, claro. A Dama de Ferro não é quem não intervém, certamente, é quem intervém. Só que a natureza e a forma da intervenção passam a ser diferente. Em inglês tem uma expressão muito boa que diz isso, é o chamado Market Friendly Planning. Exato. É o planejamento amigável para o mercado. Em vez de ser um planejamento que pretende impor ao mercado diretrizes, é um planejamento que impõe à cidade as diretrizes que permitem que essa cidade seja amigável ao mercado. A cidade amigável ao mercado tem que oferecer aos capitalistas as vantagens maiores do que a cidade concorrente vizinha oferece. Então, digamos assim, é uma espécie de guerra de todas as cidades entre si para ver quem oferece mais vantagens, né? E essa guerra se faz também no interior da federação. Quer dizer, a guerra fiscal no interior da sociedade brasileira, onde estados e municípios oferecem vantagens. Quem é que ganha? Quem é que sai ganhando? Não é o município, porque o município abdicou de imposto, quem ganha é a grande empresa. Tanto é verdade que a questão do pré-sal, por exemplo, num determinado momento, o governador do Rio chorou dizendo que se não viessem todos os recursos, inviabilizaria os Jogos Olímpicos, não é isso? Que é uma, né? Exatamente. É uma demagogia, como outra qualquer. Nesse jogo das cidades concorrendo com as cidades, então, a cidade tem que estar pronta a atender às necessidades e demandas que se localizam, que são ad hoc. A empresa tal precisa disso, a outra empresa precisa daquilo. Notem bem que isso não é um processo apenas nacional. Isso é um processo internacional. As cidades no mundo inteiro, com algumas exceções, é verdade, virtuosas, se transformam em plataformas empresariais em disputa umas com as outras. Quais são exceções, sem querer te interromper? Pequenas exceções. Exceções. Pequenas cidades onde governos progressistas nos Estados Unidos dizem: não vamos concorrer. Tá. Vamos nos voltar para os nossos habitantes. Nós estamos voltados para os nossos habitantes. Ok. O que faz com que muitas vezes essas cidades se transformem em cidades adoráveis, largamente competitivas. Tá. Quer dizer, a ironia da história é de que uma cidade que se volta para os seus cidadinos, que vivem felizes, que vivem bem, onde os investimentos são feitos não para estádios, mas para saneamento, para cultura local, etc. E tal, né? Essas cidades acabam sendo cidades de uma convivialidade e um modo de vida tão agradável que elas passam a ser atrativas. Curitiba teria sido isso? Não, porque Curitiba foi a cidade, num certo sentido, da intervenção, vanguarda da intervenção mercantil e do marketing urbano, porque associado à cidade empresarial vem o marketing urbano. Quer dizer, na medida que a sua cidade é uma empresa e uma mercadoria a ser vendida no mercado, você tem que fazer o marketing. E o que faz o marketing? Com qualquer mercadoria também com a cidade. O marketing reduz uma mercadoria a uma ou duas de suas características. Ninguém vai dizer: olha, tome Coca-Cola, porque é uma delícia fresca,
mas também pode ter problemas gástricos. Tá. Você não vai dizer todas as características da Coca-Cola. Tá. Quando você vai propagandear o Rio de Janeiro e as nossas televisões, você não vai mostrar o Rio de Janeiro todo, você vai mostrar um pedaço do Rio de Janeiro. Sim. Aliás, o filme olímpico que nós ganhamos lá é uma maravilha. Não tem uma favela, não tem nada, beleza. Aquilo ali é o paraíso. Eu queria morar lá. Eu tenho uma colega minha que diz que é o Rio São Paulo da Vejinha, só aparece uma parte da cidade. Tá. E eu vou citar, já que é a Hermínia Maricato. Tá, Hermínia. Então, a Hermínia diz, não, é o Rio da Vejinha, o São Paulo da Vejinha, só aparece uma parte da cidade. Uma parte da cidade é invisibilizada, porque essa parte da cidade não é um atributo de qualidade a ser mostrado quando você faz a publicidade da tua cidade. Então, o marketing urbano é um elemento inseparável desse projeto de empresariamento e mercantilização da cidade. Mas voltando à questão da flexibilidade, é necessário ser flexível para ser competitivo. Então, a flexibilidade passa a ser a palavra de ordem do novo modelo de política e de planejamento urbano, e o plano diretor, com seus virtudes e defeitos, vira genie, porque ele engessa a cidade, é necessário flexibilizar a cidade. E aí que começa a entrar a cidade de exceção. Por quê? Porque você vai explicar no próximo bloco, mas só para eu entender exatamente como você vê essa questão. Em última análise, reduzindo assim simploriamente, eu poderia dizer então que na tua visão, Jaime Lerner foi, isto sim, um grande marqueteiro e não um grande interventor para o bem dos habitantes de Curitiba. Muito interessante. Há controvérsia. Não. Sim, eu sei que é controvérsia. É necessário qualificar um pouco melhor. Tá, e você faz isso no próximo bloco. Até já. Eu converso com o professor Carlos Weiner e é muito bom sempre ouvir a academia, ouvir a universidade, porque é na academia, é na universidade que certos mitos são desconstruídos, a bem da verdade, apenas a bem da verdade. E infelizmente há pouco espaço ainda na mídia brasileira para que essas coisas aflorem e que as verdadeiras discussões sejam travadas. É o que a gente modestamente, nesse espaçozinho aqui, pretende fazer. Você queria qualificar um pouco melhor a sua crítica? Porque se a gente pega a trajetória dessa personagem, do planejamento urbano brasileiro e internacional, é uma trajetória curiosa, porque ele nasce como um planejador centralista, tecnocrata, autoritário, sob o regime militar, como um prefeito biônico. Sem dúvida. E, portanto, como uma expressão do planejamento autoritário. Sem dúvida. Diferente desse que eu estou falando, que é o planejamento negocial, planejamento empreendedor, que tem uma outra forma de autoritarismo, mas é diferente. Depois eu vou poder falar sobre isso. Quer dizer, o mercado manda de um jeito diferente do que a bota. Exatamente. É evidente. Exatamente. E, portanto, o Jaime Lerner nasce e se afirma como um planejador eficiente, como um grande tecnocrata, e progressivamente vai se transformando num homem de marketing. Né? Esse homem de marketing já está mais ligado ao novo modelo emergente dos anos 80, e ele consegue fazer a transição, daí, digamos assim, a sua qualidade enquanto personagem, né? Mas ele expressa, na verdade, o movimento que o Lerner faz, num certo sentido, expressa o movimento do planejamento urbano a nível nacional e internacional. Mas ele consegue surfar muito bem nesse processo e se manter, inclusive acho que ele agora é presidente da Associação Internacional de Arquitetos Urbanistas, alguma coisa assim. Ele se mantém na onda e transforma Curitiba numa espécie de ícone, um pouco à la Barcelona, tá? Com intervenções simbólicas muito importantes, né? Porque essa é uma outra parte do marketing. O marketing tem que produzir imagens. Sem dúvida. E o Jaime Lerner tem uma outra característica. A cidade limpa de São Paulo, por exemplo, é claramente isso. E
inclusive os teóricos desse planejamento dizem que é necessário fazer os monumentos que gerem os ícones em torno da qual a cidade se unifique como uma verdadeira pátria cívica. Isso é um elemento fundamental, porque isso também nos leva à cidade de exceção, porque a cidade de exceção é também uma cidade onde a divergência é mal vista. Claro. A divergência enfraquece a pátria. Claro. Como é que você pode ir à guerra e como é que o Rio de Janeiro pode ir à batalha contra São Paulo se estiver dividido? Se na Ilha do Fundão, Universidade Federal, é uma trincheira de quintas colunas. Tem uns traidores da pátria carioca. Você está falando com um. A crítica interna e a dissensão interna passam a ser um obstáculo à realização da vocação competitiva da cidade. Isso está dito e redito nos teóricos catalães. E isso leva a um outro elemento, que é a individualização do poder. Né? Então, por exemplo, prefeitos carismáticos passam a ser virtuosos porque eles unificam a cidade em torno da sua imagem. Então, por exemplo, em Barcelona, é citado o exemplo do Maragall, que era um prefeito absolutamente carismático. Sem dúvida. E o Lerner teve isso sempre como projeto. E esse projeto muitas vezes se realizou. A cidade de Curitiba, uma parcela da cidade de Curitiba, dos moradores de Curitiba, se identificando com as idealizações do Lerner. Lerner acordou ontem e teve uma outra ideia, vamos fazer a ópera de Arame. E a cidade exultava com aquilo. Curitiba tem outras características, é que os pobres de Curitiba estão todos nos municípios vizinhos, não dentro de Curitiba todos, uma grande parcela. Então Curitiba aparece como uma cidade segregada já na sua própria Constituição. Então quando ela aparece como uma cidade igualitária, é porque isso é um município de Curitiba. É necessário olhar a região metropolitana de Curitiba para ver os efeitos do processo de segregação que foi produzido no interior da própria cidade. E você vê este processo em torno dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo candentemente acontecendo nas grandes cidades brasileiras? Veja bem, novamente, eu não vou dizer que a desigualdade urbana foi produzida nos anos 90, nem pela Copa do Mundo. Mas o que acontece é que, novamente, nós assistimos aqui a uma exacerbação de determinadas características. Por quê? Porque se a cidade é um grande negócio, é necessário entronizar, junto com a flexibilidade, um outro elemento central desse novo modelo, que é a chamada PPP, que é a parceria público-privada. Quer dizer, se a cidade tem que atender às necessidades do mercado, ela tem que abrir novos canais de interlocução com os agentes do mercado, os capitalistas privados. A parceria público-privada é a forma através da qual a negociação caso a caso se constitui. A regra está estabelecida, não pode construir 5 andares, mais, pegando isso como exemplo. Claro. Mas podemos fazer uma negociação. Você quer construir 25, tudo bem, então você paga X à prefeitura e a prefeitura vai pegar isso. Então tudo passa a ser, é o que eu chamo do modelo da cidade negocial. Ela é negociada casa a casa. A regra não vale mais, a regra é a excepcionalidade. Então vão se gerando situações excepcionais e as parcerias público-privadas reconfiguram a relação entre o Estado e o capital privado. Agora, professor, eu tenho desconfiança sobre até isto. A iniciativa privada, de fato, cumpre aquilo que disse que ia entregar? Sei lá, para simplificar. Olha, se você me permitir fazer esse edifício aqui de escritórios de 30 andares, eu construo 30 creches na periferia da cidade. De fato constrói? Não, veja bem, hoje isso já acabou. Isso daí era pré-Estatuto da Cidade, porque o Estatuto da Cidade hoje determina, quer dizer, que é a lei que regula os dispositivos constitucionais, que é a lei geral da cidade, né, que se chama o Estatuto da Cidade, ela diz que na operação urbana consorciada, que é disso que nós estamos falando, quer dizer, onde há um acordo, onde as regras vigentes são colocadas em suspenso para que a operação possa se realizar, é que os ganhos auferidos pela prefeitura devem ser investidos na área da operação consorciada. Não pode mais essa coisa de você investir lá. Então, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, da área portuária. Isso. No caso da área portuária, todos os recursos advindos, eventualmente, para a prefeitura da valorização daqueles imóveis, devem ser aplicados na área portuária. Não há digamos assim, não é uma lei Robin Hood, de transferência dos ricos para os pobres. Pois é, então uma lei que internaliza os ganhos na área ocupada.
Então, deixa eu pegar o caso da zona portuária do Rio de Janeiro, né, que está sendo objeto de uma grande intervenção, não é isso? Como se fez em Barcelona, né? Como se fez 100 Jogos Olímpicos em Buenos Aires, como eu vi agora na Cidade do Cabo, durante a Copa do Mundo. Minha pergunta é, o preço que vai se pagar para essa intervenção, o preço social disso, as pessoas que estão tendo suas casas expropriadas de lá e tal, isto de alguma maneira está sob controle social ou não? Já aí nessa operação e em outras similares, já existe uma exceção, quer dizer, já existe uma lei que vem sendo desrespeitada. Qual seja, existe uma lei federal sobre o sistema de habitação de interesse social que diz que imóveis públicos não utilizados, subutilizados, devem ser prioritariamente consagrados à habitação de interesse social. No caso do Rio de Janeiro, que eu acompanho de mais perto, também a Constituição Estadual estabelece que imóveis públicos não utilizados, subutilizados, devem ser consagrados à habitação de interesse social prioritariamente. E a lei orgânica do município, que é a Constituição Municipal, diz o mesmo. Ora, na área portuária, de 75% a 80% dos terrenos são de propriedade pública do Estado. Na maior parte dos casos, federal. A Companhia Docas, a antiga extinta Rede Ferroviária Federal, uma série de terras públicas que estão sendo disponibilizadas para uma grande operação imobiliária. E para onde estão indo? Essa é uma área infraestruturada, próxima ao centro da cidade. Para onde estão sendo deslocados os pobres, as comunidades mais pobres da nossa cidade, deslocadas pelas obras que estavam vivendo algumas nessas ali, áreas. ou em áreas próximas, por exemplo, próximas do Maracanã, ou mesmo próximas das áreas de implantação dos projetos olímpicos, como a Vila Olímpica, ou nas margens das novas vias expressas, e não estou falando só do Rio de Janeiro, estou falando de Fortaleza, onde está a estimativa de 30 mil pessoas deslocadas. Aqui em São Paulo, Itaquerão. Agora, no caso, elas estão sendo lançadas a 50, 60 quilômetros de distância do mercado de trabalho. Completamente ilegal. O que é ilegal, a meu ver, e estou numa conversa com alguns agentes do Ministério Público Federal para ver se a gente consegue fazer alguma coisa, é que a terra pública deve ser prioritariamente consagrada à habitação de interesse social. E por que normalmente os projetos de habitação popular são feitos nas periferias distantes? Qual é o argumento fundamental? É que a terra na área central é cara, a terra na área infraestruturada é cara. Ora, no caso do Rio de Janeiro, nós temos terra infraestruturada, são 5 milhões de hectares, é mais que Copacabana, a área portuária, é maior que Copacabana, a área portuária, e poderia permitir, pelo menos, não quero nem os 5 milhões de hectares para habitação internacional, me dá 2,5 milhões. Né? Nós, com uma cidade carente de habitação, como todas as grandes cidades brasileiras, próximo ao mercado de trabalho, as pessoas estão sendo colocadas na extrema zona oeste do Rio de Janeiro, onde hoje vive já quase 1/3 da população e onde existe 6% dos empregos da região metropolitana, da cidade do Rio de Janeiro. No centro e na zona sul estão 60%, 70% dos empregos. As pessoas são lançadas a 60, 50 quilômetros de distância. Estamos construindo hoje, com Minha Casa Minha Vida, que alguns no Rio chamam de Minha Casa Minha Remoção, não é? Reproduzindo o que se fez nos anos 60 e 70. As novas cidades de Deus, as novas vilas-alianças, estou falando do Rio de Janeiro, os novos conjuntos habitacionais que estão se fazendo reproduzem esse processo, aí sim, claramente, segregação. Professor Carlos Wagner, no próximo bloco eu vou querer que você nos conte da sua evidente angústia, porque, obviamente, você tem uma visão progressista desta questão, sob um governo que nós todos temos na conta de um governo progressista. Como é que a gente faz? E para quem a gente pede socorro? Para que essas coisas não transcorram do jeito que, ao que tudo indica, transcorrerão até o fim e alguns poucos quixotes ficarão bradando no deserto. Até já.
Professor, qual é o tamanho da sua angústia? A minha angústia é daqueles que veem o mundo com pessimismo da inteligência e otimismo da vontade. Gramsciano. Exatamente. Mas, digamos, eu gostaria, antes de retomar essa questão, insistir mais um pouco na ideia da exceção. E mostrar, quando eu comecei a pensar nisso, me parecia um conceito meio abstrato. E, infelizmente, ele foi sendo recheado cada vez mais de concreção, de coisas concretas. Quer dizer, a legislação de exceção produzida pelos mega-eventos é incrível, e a cada dia ela cresce. Eu estou criando um banco de dados sobre isso e ele se enriquece tristemente a cada dia. Né? O ato olímpico federal estabelece, por exemplo, uma série de vantagens comerciais para o Comitê Olímpico. Autoriza o Comitê Olímpico, todo mundo que mostrar uma carteirinha do Comitê Olímpico tem direito ao visto. É como se o Comitê Olímpico recebesse direitos de serviço consular brasileiro. Coisa que agora a Lei Geral da Copa, o projeto de lei, dito projeto de lei geral da Copa, novamente confere à FIFA. Quem tiver uma entrada comprada no exterior tem direito ao visto e não paga pelos serviços consulares. Então, a legislação de exceção vai disso, há legislações que isentam de tributos de vários tipos, a nível federal, estadual e municipal. Permite venda de bebida alcoólica nos estádios. Permite. Bom, é um conjunto de leis a nível federal, estadual e municipal. No Rio de Janeiro, bom, compromissos que também estão na Lei Geral da Copa, com a defesa, com legislação especial para defender a marca FIFA, quer dizer, como se a legislação brasileira não fosse suficiente para defender a propriedade intelectual e as marcas. Se gera uma legislação especial, ou se pretende, nesse caso, gerar, e uma penalidade especial e uma tipificação de crimes especial. Eu não acredito que a OAB, o Ministério Público, pensarão que isso seja constitucional. Uma lei com vigência até dezembro de 1914. 2014, Sim. Quer dizer, então, na verdade, a produção de legislação em Curitiba, isenção de impostos e serviços, entrega de direito de construir ao Clube Atlético Paraná no valor de 90 milhões para que ele construa o novo estádio. Então, na verdade, dizem que não há recursos públicos, na verdade, estão sendo transferidos recursos públicos. No Rio de Janeiro, isenções para hotéis. Quer dizer, toda a ideia que se difunde de que esses grandes eventos geram uma grande atividade econômica que gera recursos para as cidades, isso tudo se esvai se essa informação for prestada. Então, a exceção se generaliza. Como se explica isso? Né? E aí, tentando retomar a tua questão. Eu já perdi as ilusões há algum tempo com esse governo. Eu acho que com esse governo, prefiro não falar com esse governo, com a coalizão de forças que estrutura o poder na sociedade brasileira e que me parece bastante consolidada, e que não se alterou no essencial com a mudança de governos nos últimos anos. Então, se alterou os estilos, sim, até do governo Lula para o governo Dilma se alteram os estilos, se alteram algumas nuances, mas acho que, no geral, desde a famosa Carta para os Brasileiros que o Lula lançou na véspera da eleição, onde foi eleito, na verdade, esta coalizão disse a que veio e quais são os seus compromissos. Então, por que eu não sou um angustiado e vivo com um certo otimismo? É porque eu vejo que há resistências, né? E essas resistências crescem. E acho que à medida que o processo avança, setores importantes que tinham esperanças, expectativas e que, num certo sentido, ficaram paralisados diante da ascensão de um governo teoricamente de esquerda, popular, progressista, essas ilusões começam a se desfazer. Quer dizer, no Rio de Janeiro você já tem filminhos, você vai no YouTube, bota lá, Rio de Janeiro remoção. Então você vê pessoas dizendo, quando o Rio foi escolhido sede da Olimpíada, eu fui para a rua comemorar. Eu não sabia que agora isso significava que eu ia perder minha casa e ia morar daqui a... Quer dizer, há um processo digamos assim, de desilusão crescente. Nós verificamos isso nos Jogos Pan-Americanos. Pesquisas sobre como é que as pessoas avaliavam positiva ou negativamente a realização dos jogos. Então, quanto mais você se afasta no tempo dos jogos, a pesquisa feita antes dos jogos, felicidade geral da nação. Durante os jogos, as pessoas já veem que o engenhão não custou o que ia custar, né? Eles falaram que ia custar 380 milhões de dólares, saiu por 3 bilhões e meio os Pan-Americanos.
Isso também mostra o que vai significar a Copa, né? Agora mesmo o Senado acaba de informar que já aumentou de 23 para 26. Isso. E ainda estamos longe, ainda Sim, temos espaço para crescer muito. Sim, sim. Então, o que nós assistimos hoje no caso da Copa, em particular, é a constituição de comitês populares da Copa em todas as cidades-sedes, ou quase todas, grupos se articulando para resistir contra a remoção, para defender os direitos humanos, porque a violência não é apenas a expulsão das pessoas de suas casas, que é uma violação direta ao direito de moradia, que na Constituição brasileira, na legislação brasileira, determina que as pessoas não podem ser removidas se não houver reassentamento no mesmo bairro, em áreas infraestruturadas, elas estão sendo jogadas a distâncias incríveis, em condições precárias. No caso do Rio de Janeiro, que eu acompanho melhor, elas estão sendo jogadas para áreas onde não há infraestrutura alguma, não há escola, as crianças ficam sem escola. Mas também nós começamos a assistir um processo dramático de limpeza das cidades. Se eu pegar tanto a lei, o ato olímpico, quanto a lei geral da FIFA, quer dizer, há todo um compromisso assumido pelo Estado brasileiro de impedir a prática de qualquer comércio de produtos não licenciados pela FIFA na área do entorno dos equipamentos esportivos ou dos seus trajetos ou de áreas de interesse olímpico. Sim. Então, eles ganham o controle da cidade, sim, a cidade é entregue. Sim. Isso foi feito pelo prefeito do Rio de Janeiro no dia da eleição eliminatória, entregando a chave da cidade ao Blatter. Isso. O Blatter, que ninguém elegeu, é o dono da cidade do Rio de Janeiro. Ele vai dizer quem pode vender o que aonde. Durante os Jogos Pan-Americanos, experimentando isso, as pessoas eram revistadas se estavam levando um sanduíche para o Maracanã ou para o Engenhão, porque o comitê organizador tinha um contrato com uma empresa chamada Fast Food, que é comida junk porcaria, e se você levasse o sanduíche saudável da vovó, você não poderia entrar nesse estádio, e as pessoas eram revistadas, não podiam entrar com água em determinadas circunstâncias, eram obrigadas a pagar R$4. Então, essa exclusividade também retira da ideia das pessoas, se elas tiverem essa informação, a ideia de que nós também vamos ganhar alguma coisa nisso. Essa, na verdade, por incrível que pareça, é a imagem que me ocorre, é a vitória, é a materialização de uma famosa frase de Paulo Maluf: estupra, mas não mata. É isso. E nós devemos ficar felizes. Só estão estuprando, não estão matando. A gente já volta. Converso com o professor Carlos Weiner, mas é claro, é aquela velha coisa da canção do Ivan Lins com o parceiro dele, que normalmente o Dr. Alzheimer me faz esquecer, mas você sabe quem é. Desesperar jamais. Então tem resistência. As coisas não são assim tão fáceis para eles. Como é que você vê essa resistência? Como símbolo de resistência, eu gosto de citar uma pequena comunidade perto do autódromo, na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, chamada Vila Autódromo. Essa vila estava marcada para morrer no projeto dos Jogos Pan-Americanos. E ela resistiu. E ela está marcada para morrer também pelo projeto do Parque Olímpico. E ela está resistindo. Primeiro inventaram que ela era uma ameaça à segurança do Parque Olímpico e da Vila Olímpica, porque ela estava no perímetro de segurança. Só que é uma vila pacífica, não tem tráfico, não tem milícia. É uma coisa, nem marido briga com mulher lá nessa comunidade. Agora descobriram que ela polui a lagoa. Quer dizer, do outro lado da lagoa estão fazendo o Rock in Rio. O Rock in Rio não polui a lagoa, os pobres é que poluem a lagoa. E aí eu penso que essa vila, essa pequena vila com seus moradores extraordinários, é um exemplo de resistência que mostra, em primeiro lugar, que é possível resistir.
Segunda questão fundamental, que acho que acontece como tarefa de todos nós, e você está cumprindo ela aqui de maneira admirável, e sempre tem cumprido, é de gerar informação. As pessoas não sabem o que lhes espera. Elas não sabem o custo que isso vai ter para a sociedade brasileira. Nós estamos falando, eles estão falando hoje em 26 bi. Nós não vamos fazer isso por menos de 40, 50 bilhões, e os Jogos Olímpicos a mesma coisa. E as cidades vão pagar. Uma das leis de exceção foi uma lei que autorizou os municípios e os estados a se endividarem acima do que permite a lei de responsabilidade fiscal. Dúvida. Ou seja, eu não posso... Que é tão recente. O meu município não pode se endividar para fazer mais uma escola, Juca. Sim, porque educação nós temos muita. Pode para fazer o terceiro estádio, o quarto estádio, o quinto estádio, para destruir o Mané Garrincha e construir um estádio para 70 mil pessoas, quando o público médio de esportes, de jogos em Brasília, de 2 a 3 mil pessoas, nós vamos ter um estádio de 70 mil pessoas. Então, isso pode. Então, as pessoas estão tomando consciência. A violência vai aumentar, a brutalidade é extraordinária. Já na cidade do Rio de Janeiro, contra uma lei que proíbe o encarceramento de menores e de usuários de droga, há um processo de encarceramento e de limpeza da cidade, similar ao que foi acontecido nas cidades sul-africanas, similar ao que se fez em Pequim, onde mais de 2 milhões de pessoas foram tiradas do mapa para invisibilizar, como aconteceu também na África do Sul, o que são as nossas cidades contraditórias, perversas, lindas, porém malvadas, né? Então, essas são as nossas cidades cheias de vida porque as pessoas resistem e lutam e fazem cultura. Na cidade do Rio de Janeiro agora estão reprimindo as feiras livres a partir de 1h, porque, como dizia um panfleto, os cidadãos se dão ao terrível crime de beber caldo de cana e tocar chorinho às 13h30 e às 14h, mas, na verdade, isso é apenas o prenúncio do ataque que vai ser feito contra todos aqueles que vivem e trabalham nas ruas. Porque as ruas, não todas as ruas, mas algumas ruas, têm que estar preparadas para receber o visitante. E a violência policial também. Estão aí os cordões de segurança em torno dos equipamentos esportivos. Então, tudo isso nos leva a crer que, à medida que a informação circule, a sociedade brasileira vai tomar uma outra atitude, que eu espero que seja, primeiro, controle e cobrança dos custos e dos gastos. Assegurar que a democracia seja respeitada, porque o Ato Olímpico Federal proíbe eventos públicos próximos aos... Então, se eu amanhã, próximos aos equipamentos, se eu amanhã quiser fazer uma manifestação de protesto, eu posso estar proibido. Como eu posso estar proibido de vender uma cerveja que não é da Budweiser, da empresa licenciada, isso, nas áreas de interesse. Isso. Então, é o controle... Exatamente. Então, veja, os nossos neoliberais impedindo o livre funcionamento do mercado, que gozado, né? Exatamente. São neoliberais que gostam do mercado, mas, na verdade, fazem um mercado privado protegido para os seus apariguados, e nós sabemos que isso hoje é um grande negócio. A coisa triste dessa história toda é que nós gostamos de futebol, nós gostamos de esporte, só que Copa do Mundo e Olimpíada não tratam de esporte, tratam de negócios. São um grande negócio e não um grande festival esportivo. O que aparece é o festival esportivo. O que move é o grande negócio. E os custos serão enormes, já estão se abatendo sobre as nossas cidades e nós vamos pagar isso durante muito tempo. É necessário resistir, é necessário não aceitar essas dívidas, é necessário impedir que as leis de exceção vijam, é necessário resistir contra a remoção, garantir o direito. Nós temos dito, Copa sim, remoção não. Copa sim, educação também. Copa sim, saúde também. A cada tostão da Copa, um tostão para educação. A cada tostão para a Copa, um tostão para a saúde. Já que vamos realizar a Copa, vamos nos orgulhar que também fizemos mais pela saúde, pela educação, pela habitação social. Então, há resistência, os comitês populares que estão se estruturando nas nossas cidades. Nós, em breve, vamos lançar um portal popular da Copa, que vai gerar a contra-informação, a informação que não circula nas grandes cadeias de televisão, porque elas são apaniguadas desse processo, são parte e cúmplices desse processo. As eliminatórias da Copa no Rio de Janeiro custaram 30 milhões, o sorteio da eliminatória, 30 milhões. Na África do Sul custaram 2, mas lá não tinha uma rede de televisão, que foi quem promoveu a festa por 30 milhões, 15 milhões de reais do Estado, 15 milhões de reais da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ou seja, é um grande negócio, o melhor seria dizer uma grande negociata. Mas a resistência existe, estamos resistindo, tivemos uma bela manifestação no dia 30,
nas eliminatórias. Em Belo Horizonte se resiste. Em Fortaleza, o governador Cid Gomes tentou dar uma de coronel populista e visitar uma comunidade ameaçada de remoção e foi escorraçado de lá, onde a comunidade mostrou muito bem que não aceita o que eles estão pretendendo fazer. Então as resistências, em Porto Alegre se resiste, há lutas contra isso, já há vitórias expressivas em Porto Alegre, como a vitória também da Vila Autódromo. Então eu digo, a Vila Autódromo para mim funciona um pouco como a vila do Asterix, né, que estava lá resistindo contra os... Eles eram os bárbaros eram os romanos, e estavam lá os gauleses resistindo lá do Asterix, e eles resistiam porque eles tinham uma poção mágica que permitia a eles derrotar os romanos. E eu digo que na Vila Autódromo tem uma poção mágica, que é a consciência política, a consciência coletiva, a organização e a luta. Professor Carlos Wagner, muitíssimo obrigado. Eu acho que mais do que isso, claro, há muito mais o que falar e nós vamos falar. Sem dúvida nenhuma, nós vamos falar o tempo todo. Porque, parodiando Fernando Pessoa, viver não é preciso, resistir é preciso. A gente se vê. É isto. Não acredite que o estupro é inevitável. Não relaxe, não goze. Resista, critique, insista.